Everybody, it's me, your English teacher, Roberta. Essa é a nossa segunda aula direcionada deste ano. Não se importem com o eco, eu estou gravando na escola. Então, é isso aí. Já que a gente tem que ficar aqui na escola, é melhor aproveitar o tempo para gravar as aulas de vocês. Conforme a gente havia combinado, a gente continua a revisão do sexto ano. Nós vamos fazer hoje duas das matérias que a gente havia combinado. Faremos hoje as horas e as palavras interrogativas. Por favor, pessoal, vamos prestar atenção. Se tiver alguma dúvida, volta o vídeo e também podem me procurar naqueles horários e dias que a gente já havia combinado e depois eu relembro vocês. Então, vamos lá? Só para relembrar, né, nós temos aqui os números de 1 até 59, que é o que a gente vai precisar para poder escrever as horas. Por exemplo, você vai escrever lá 2h55, então você vai colocar o 2 e o 55, 55. Então, se alguém não lembra os números de jeito nenhum, pause essa tela. Eu já tinha pedido, inclusive, para vocês copiarem os números no caderno. Quem não copiou, essa é a hora. Vamos copiar os números no caderno, ok? Então, tá. Primeira coisa que a gente precisa saber é como se expressar, como falar sobre horas em inglês. Para a gente perguntar as horas em inglês, a gente diz, a expressão mais usada é What time is it? Que é essa daqui. What time is it? Você já deve ter visto em muitos filmes. Existem outras expressões, tipo What is the time? Have you got the time? Do you have the time? Só que não são muito usadas, não são tão usadas quanto What time is it? Então, se você precisa perguntar para um American, para um English, para alguém que fala inglês as horas, você vai perguntar para ele What time is it? O problema é a forma que ele vai te responder. Depois nós vamos ver essa parte. Quando a gente quer indicar que a gente tem a hora ou antes ou depois do meio-dia, a gente tem um problema em inglês. Aqui no Brasil a gente fala, né, 13 horas, 14 horas, 15 horas. Lá não. Depois do 12 volta para o 1 novamente. Então nós temos que usar duas siglas, o AM e o PM, o AM e o PM. Então todas as horas que forem antes do meio-dia nós vamos usar AM, a explicação é essa aqui. A gente tem um nome em latim, ante-meridian e o post-meridian. Então, tudo que é antes do meio-dia a gente vai usar AM, tudo que é depois do meio-dia a gente vai usar PM. Ó, eu coloquei um exemplo aqui, 7 a.m. é 7 horas da manhã. 7 p.m., 7 horas da tarde, à noite, né? Enfim, depende de onde você tá, né? Se for lá na Groenlândia, dependendo do dia, sabia que tem lugares do mundo que só vai anoitecer 11, meia-noite, até então tá de dia? Mas enfim. Então, para a gente responder às horas, alguém perguntou para você em inglês, what time is it? Como é que você responde? Se a hora for inteira, é fácil, é só colocar o número e falar a palavra o'clock depois dela. Então, it's 5 o'clock, 2 o'clock, 6 o'clock, 7 o'clock. É só falar isso. Então, é bem fácil. Essa expressão o'clock é como se fosse em ponto em português, ok? Então, basicamente é isso. Se atentem a essa parte rosinha aqui. 5 o'clock, 2 o'clock, 7 o'clock. Não pode esquecer na hora que a gente vai escrever por extenso as horas de colocar o it's antes, ok? Tá, mas nós temos um problema. Você perguntou a hora para alguém. Se ele for americano, ele vai responder de um jeito. Se ele for britânico, ele vai responder de outro. Existem duas formas de se dizer as horas. Eu prefiro, e é o que a gente vai trabalhar, a forma americana, que é o mais literal. Por exemplo, aqui, ó, 7h15. 7:15. Então, eu tenho 7 e tenho 15. Olha como é que é no inglês britânico. 15 past 7 ou a quarter past 7. Ó, passou 15 das 7. Ou então, passou um quarto das 7. É muito difícil esse britânico aqui, então nós não vamos usar. Eu prefiro que a gente use o literal, que é esse daqui, ok? Apesar do britânico ser o mais comum, se você falar como um americano, qualquer um vai entender. É a mesma coisa de você falar 6h30 e 6h30. É como se o 6h30 fosse o americano e o 6h30
fosse o britânico, sabe? O 30 é o mais literalzinho, o mais certinho, mas o 6,5 que é o pessoal mais usa, entendeu? Então, nós vamos seguir esse aqui que segue literalmente o que está escrito. 7,50 eu tenho 7, que é 7, e tenho 50, que é o 50. Não esquecendo de colocar it's no início. Então, nós vamos seguir esse americano aqui que é mais fácil, tá bom? Ó, coloquei outros exemplos aqui. Ó. Tenho 8 e 5. 8 ou 5. Esse ou é opcional para as horas que forem 1, 2, 3, 4, 5. Então, se for 8 e 1, o pessoal fala it's 8:01, it's 8:05, it's 8:07, mas é opcional. Dá para falar 8:7, 8:81, 8:5, normal, ok? E aqui tem os outros exemplos, se vocês quiserem dar uma pausada no vídeo, dar uma olhada. Ó, 9 em ponto, it's 9 o'clock, o'clock porque é em ponto, ok? Outras expressões utilizadas, além dessas eu ainda vou colocar mais outras para vocês. Ignorem o barulho, vocês sabem que aqui na escola vai passar carro, vai ter barulho. E se a gente tivesse em sala de aula também teria barulho, então ignorem. Então, nós temos aqui, ó, it's midday, midday é meio-dia e midnight é meia-noite. A gente tem o AM para meia-noite e o PM para o meio-dia. Então, até o 11h59 é AM. A partir do meio-dia é PM. Até o 11h59 da noite é PM. E aí, a partir do meia-noite já é o AM. Aqui eu coloquei mais algumas expressões que a gente costuma usar também, que tem a ver com hora. Ó. O alvorecer, né, o dawn, crack of dawn é antes do amanhecer. Se eu estou falando lá do madrugadão da noite, eu posso falar late night, posso falar after dark. Então, é só vocês darem uma olhada. Ó. Sunrise é o nascer do sol, sunset é o pôr do sol, midnight é meia-noite. Twilight é o entardecer, é o crepúsculo. Dusk também pode ser crepúsculo, mas é um período assim que não tem nada de sol. É quando o céu está azulzinho claro, já está ficando escuro, mas não tem o sol ainda. Então é isso aí, algumas expressões aqui para vocês sobre hora. Que coloquei alguns exemplos porque a gente vai precisar saber como escreve as horas completas por extenso. Então, eu tenho aqui 8 da manhã. It's 8 o'clock in the morning é a expressão que a gente vai usar para escrever por extenso da manhã. E isso serve para qualquer hora, não é só as inteiras não. Se for as inteiras, a gente põe o'clock. Se não for inteira, como é o caso do 9:30 aqui, ó, 9:30, que é o 9 e o 30 in the morning, normal. Ó, 2 p.m., 2 o'clock in the afternoon. Afternoon é da tarde. Então, ó, 3:25 já não é inteira, mas é o mesmo esquema. 3:25 in the afternoon. A gente vai usar o afternoon para as coisas da tarde, ok? 6:15 p.m. It's 6:15 in the evening. Então, nós vamos usar o evening para os horários da noite. Mas dia, night, não é noite em inglês? É, a gente até pode dizer at night para as horas da noite, mas bem de noitão, sabe? Tipo 10:30, 11 horas a gente usa at night no final. Mas no geral, o evening não tem um limite de tempo. Você chega para alguém te pergunta as horas, what time is it? Você vai dizer, por exemplo, se for, sei lá, 9:30 da noite, você vai dizer 9:30 in the evening, normal. Ok? Então, o evening para os horários da noite, o afternoon para os horários da tarde e o morning para os horários da manhã. São as madrugadas da vida, das duas, uma. Ou vocês usam after dark, que é esse daqui, ou vocês usam in the morning mesmo, porque a partir de meia-noite já é da manhã de novo, né? Apesar de estar escuro, é da manhã. Então, você pode dizer normalmente 1 a.m. It's 1 o'clock in the morning. É 1 da manhã, ok? Então, acabamos o material de horas. Vamos agora falar das W8 questions, que são as palavrinhas que a gente usa para fazer perguntas. O ano passado a gente trabalhou pouco elas, mas elas estavam lá na apostila. Tanto que as atividades que eu peguei, a maioria são da apostila, eu tirei um print.
e coloquei na folha de vocês. Quem tiver a apostila e a gente fez essas atividades, se quiser dar uma olhadinha, mas quem não tiver, tá lá. Eu vou explicar aqui agora. Então, a gente tem as 6, se eu não me engano, deixa eu ver, 6 palavras que a gente vai usar, que são as palavras interrogativas. Eu coloquei who 2 vezes, ignorem, viu? Então, nós temos who, que é quem, a gente vai usar sempre para pessoa. Ó. Who is a person, é sempre para pessoa. Who significa quem. What, ele vai servir para o que ou para qual. What is a thing or an action? Então, é uma coisa. What's this? O que é isso? Ou é uma ação. What are you doing? O que você está fazendo? Então, vai servir para tanto uma coisa que você quer dizer ou uma ação que alguém está fazendo. Depois eu tenho when, que significa quando. It's a time, é coisa de tempo. Então, when is your birthday? Quando é o seu aniversário, por exemplo? Então, quando eu quero saber alguma coisa relacionada ao tempo, eu vou usar when, ok? Where é onde, it's a place, é um lugar. Where's your school? Onde é a sua escola? Perdão. Onde é a sua escola? Então, é assim que a gente vai fazer. O why é pergunta. It's a reason something happened. O porquê de alguma coisa aconteceu. Então, why é o porquê. E o how, ele é como. Mas ele também pode ser um número. It's a number. Or the way something is done. Então, é um número. Por exemplo, how many bottles is in the fridge? Quantas garrafas tem na geladeira? Eu quero saber de número, né? Quantidade. Ou pode ser com alguma coisa está. Aqui o exemplo que eu tenho seria mais ou menos assim: como você bebe o seu leite? How will you drink your milk? Então, é o how. Ou também a gente usa how quando a gente quer saber de alguém ou de alguma coisa. Por exemplo, how are you? Como está você? E também pode ser de quantidade, como eu falei para vocês. How much costs it? Quanto custa isso? Então eu vou usar o how. Ó, coloquei uns exemplos aqui, ó, para ficar mais fácil de vocês visualizarem, ó. Is your name? Tá perguntando o quê? Qual é o nome da pessoa? Então eu vou usar what? Favorite actress. Favorita atriz. Qual é a sua favorita atriz? Então eu também vou usar o what, porque é o quê? O. Não, who. Isso aqui tá errado. Tem que ser isso aqui, ó. Who, porque é favorite actress, a sua atriz favorita é uma pessoa. Então, não é esse what aqui, não. É who. Quem é a sua atriz favorita? É uma pessoa. Tá vendo? A gente tira os trem da internet sem olhar. Ó que se... Voltando. Where are you from? Então, da onde você é? Where. Então, é onde? When is your birthday? Quando é o seu aniversário? Então, eu vou usar quando. Nossa, tia, então quer dizer que eu vou, ter que saber o que está escrito na frase para poder escrever os benditos? Algumas são fáceis, ó. Favorite, dá para saber que é em português. Esse birthday, todo mundo lembra que é aniversário, ó. Party é festa. Então, algumas coisas sim vai dar para saber. O resto não tem jeito, gente, para poder fazer. Talvez vocês vão ter que jogar lá no tradutor, porque eu não estou aí na casa de vocês para poder ler todas as frases, para vocês saberem o que diz a frase, para vocês poderem responder. Então, continuando, eu tenho o how aqui, que é o how old are you? Que é uma pergunta que a gente usa muito para perguntar quantos anos a pessoa tem. Então, se tivesse old, é sempre how aqui, how old. Alguma coisa, aren't you going Peter's party? Why? Por quê? Porque você não foi na festa do Peter. Então eu tenho why aqui. Did you quit your job? Então por quê? Por que você deixou? Por que você se despediu? Quit your job também é para saber. Ó, esse aqui também tá errado, é o número 10. Não é why, não. É where. Aonde vai. Ops.
Tá vendo? Esse negócio a gente tira da internet aqui, ó. Onde vai ser a festa do Peter? Então, é where aqui, ó. Tem que ser onde. Eu tava lendo direitinho, então, aonde vai ser a festa do Peter? Então, where. Mas whatever. O importante é jogar lá no tradutor ou tentar saber o que está na frase para poder responder. Depois eu tenho Did you quit your job? Por que você largou seu emprego? E depois eu tenho America. Não precisava de mais outra coisa. America é um lugar. Então, ou é onde ou é quando. Então, quando você irá para os Estados Unidos? Então, when, aqui que eu vou usar. Então, deu para entender mais ou menos? Vocês sabendo o que é cada um desses aqui e onde eles são usados, fica mais fácil. Sempre quando é nome de pessoa, você já sabe o que é who. When é sempre quando tem tempo. Where, se tiver um lugar, você já vai usar. Why é se eu quero saber o porquê de alguma coisa. O how é como, então eu vou usar how old, how are you, então é esses aí. Vocês têm bastante exemplo na apostila do 6º ano, que vocês estudaram o ano passado. A gente está retomando a matéria, isso aqui a gente já estudou. Então tá, daquelas matérias que a gente falou que a gente ia retomar do 6º ano, já foi os pronomes, já foi o verbo be, já foram os números de 1 a 60, agora nós fizemos as horas e as palavras interrogativas, está faltando essas outras matérias aqui que a gente vai estudar posteriormente. E vamos agora para os exercícios que vocês têm aí para realizar. O primeiro, eu tenho as horas nos reloginhos aqui, vocês vão colocar ela por extenso para mim. Do jeito americano, tá? Porque aqui no exemplo, ó, tá do jeito britânico. Mas pode colocar do jeito americano mesmo, ó. Então, aqui vai ser... Aqui eu tenho 13 horas, vocês vão colocar 13, vocês vão colocar uma. Então, 1 da tarde ou 1 da manhã, sei lá, vocês que são. Aqui não precisa colocar da manhã ou da tarde, é só colocar qual é a hora, entendeu? Então, aqui vai ser 1 hora, aqui 1h10, aqui 1h15, aqui 1h25, por aí vai, ok? Isso aqui eu tirei da apostila. O número 2, eu tenho aqui 4 crianças. E aqui o que essas crianças fazem durante o dia, eu tenho um horário delas. Então, 8h15 elas estão reading, 9 horas elas estão fazendo aula de math, matemática, e por aí vai. Eu tenho o horário delas aqui. Então, de acordo com o que eles estão fazendo aqui na frase, é só você colocar o horário. Por exemplo, aqui tem read, certo? Qual é o horário do reading? 8h15. Então, o horário que vocês vão ter que escrever aqui é 8h15. Por extenso, ok? E ter que colocar inteirinho. Como assim? Desse jeito assim, ó, que a gente viu, ó. Aqui, ó. Desse jeitinho aqui, ó. 8h15, então vai ser 8:15 in the morning, ok? Desse jeitinho aqui. Voltando lá para as atividades. Ó, writing, estão escrevendo. Procura aqui o que eles estão fazendo, qual é o horário e escreve o horário aqui, ok? Não é difícil. Vamos lá. Número 3, vocês vão fazer o contrário. Em vez de escrever a hora por extenso, aqui eu coloquei por extenso e vocês vão colocar em número para mim. Ó. Eu tenho um exemplo. It's 5:10 in the afternoon. Então, eu tenho 5 é 5, 10 é 10. Afternoon é a parte da tarde. Então, 5:10, a parte da tarde, eu uso o PM. Se tiver dúvida, volta no vídeo e vê a tabelinha aqui, ó, do AM e do PM. Eu comentei com vocês também que a gente vai usar o PM né, de meio-dia até 11h59 da noite e o AM de meia-noite até 11h59 da manhã. Então, todos os horários entre meio-dia e 11h59 da noite nós vamos botar PM e todos os horários entre meia-noite e 11h59 da manhã, nós vamos colocar a M. Voltando. Agora, o exercício 4 e o exercício 5 é sobre as palavras interrogativas. Então, ó, seguindo o exemplo, eu tenho aqui, ó. Pontinho, pontinho, are you? I am your new teacher. Eu sou seu novo professor. Então, eu estou perguntando o quê? Quem é você?
A maioria das frases são frases fáceis. Por exemplo, eu vou na H aqui. Friend. Friend é uma pessoa. Qual que a gente usa para pessoa? Fica fácil. Eu tenho aqui telephone number. Dá para saber o que a pessoa está perguntando. Está perguntando qual é o seu número de telefone. Qual é o que a gente usa para qual. Olha lá na tabela. E aqui no número 5 é basicamente a mesma coisa. Só que eu tenho duas opções, tá vendo? Sempre duas opções. Vocês vão circular qual é a opção certa para a frase em questão. Então, é o que vocês têm para essa semana. Eu espero que tenha dado para entender. Vamos voltar lá no slide. Para a gente se despedir, só relembrando, o atendimento de vocês é segunda e sexta parte da manhã e quinta parte da tarde. Meu e-mail está aí, por favor, envie as atividades por e-mail. Evitem mandar pelo WhatsApp, porque eu já falei para vocês que a gente precisa arquivar esses benditos e pelo WhatsApp não dá. Tentem enviar por e-mail. Tá aqui o meu número de WhatsApp. Se você já está no grupo, você já tem o meu número, mas vai que você não está no grupo. Se você não estiver no grupo, me chame por esse número aqui que eu te adiciono, tá bom assim? Então, por hoje é só. Espero que tenha ajudado vocês a entender e estudem, viu? Trate de estudar. Tchau, beijo.